Queridos companheiros, agradecida pela oportunidade de estudar o tema que me foi passado e trazer o fruto das nossas reflexões com o propósito de aprofundarmos o conhecimento sobre os ensinamentos do amado Mestre Jesus. Abordaremos o tema A Parábola do Rico e Lázaro, contida no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, escrito por Caibá Schutel. Esta parábola pode também ser lida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 5, Parábola do Mal Rico. Também podemos encontrá-la na Bíblia, no Novo Testamento, Evangelho de Lucas, de 19 a 31. E ainda podemos ler essa parábola no livro escrito por Alírio Cerqueira Filho, Parábolas Terapêuticas, uma abordagem psicológica e transpessoal dos ensinamentos de Jesus. Essa é uma das parábolas mais consistentes do ponto de vista de simbolismo. É uma parábola que engloba uma profundidade imensa do ser e nos mostra o caminho para esse encontro com o divino. Mas Jesus, o mestre e médico de todos os tempos, conhecedor profundo do ser humano, ele sabia da imaturidade intelecto-moral e espiritual das criaturas, dosou os conhecimentos que trazia, aplicando a linguagem alegórica das parábolas e das analogias. Ele preparou, assim, o terreno que sabia fértil, mas foi plantando as sementes das leis que veio estabelecer e regando-a com amor, justiça, caridade e humildade. Não antecipou conhecimentos, porque ele dosava conforme a necessidade e a possibilidade de assimilação que havia na comunidade na época. Ele plantava essas sementes, não humilhava os ignorantes, nem enaltecia os sábios. Todo gesto de Jesus era de amor, suave era a sua voz, de modo que, ao falar, as lições proferidas chegavam aos ouvidos como um bálsamo que acalmava, que enchia de esperança e força os decaídos, os submissos, os injustiçados, os doentes do corpo e da alma. Na narrativa de Lucas, Jesus, reunido a uma grande multidão, conta esta parábola. Parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado.
E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu os mande à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhes Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Essa parábola, o rico e Lázaro, proclama a lei de caridade, cuja execução é imprescindível para todos os que se abrigam sobre o pálio santo, ou seja, sobre o manto santificado de Jesus, como também para os que fogem aos seus generosos convites. O rico e o pobre, Lázaro, personificam a humanidade, sempre rebelde nos ditames da luz e da verdade. O rico gozou no mundo e sofreu no espaço. O Lázaro sofreu no mundo e gozou no espaço. Lendo apenas superficialmente, sem uma reflexão mais profunda, parece que todo rico está fadado à condenação e todo pobre fadado às delícias do céu. Mas não é bem esse ensinamento que a parábola traz. Vestir-se de púrpura e se regalar é igual àqueles que cuidam do corpo e esquecem da vida da alma. Os que buscam a felicidade no comer, no beber, no vestir, são os que se entregam a todos os gozos da matéria. São os egoístas que vivem unicamente para si, os orgulhosos entronados nos altares das paixões, da vaidade, da soberba, não veem senão o que lhes pode saciar a sede de prazeres e de luxúria. Não mata, eles terminam matando os sentimentos afetivos e anula os dotes do coração. O rico é a personificação daqueles que são escravos do reino do mundo e que não veem mais do que o mundo, esse paraíso perdido entre os charcos da degradação moral que aviltra as almas e as atira ao inferno dos vícios. Essa lição Jesus ofereceu aos povos na Palestina, centro de efervescência socioeconômica e política, e que estava sob o domínio do Império Romano, e que consta do Evangelho de Lucas como um conselho salutar e memorável, nada mais do que uma parábola. É um ensino alegórico, representativo do que se passa no espaço, para afirmar que a nossa vida ultratumba, ou seja, após o desencarne ou morte, é uma consequência justa e equitativa da nossa existência na Terra. O rico passou toda a sua vida a se fartar esplendidamente e desprezar os pobres, a desprezar Deus, a não curar a sua lei, a dar as costas para a religião, a gozar e a folgar. Mas, quando morreu,
não pôde continuar a viver como vivia, vestindo-se de púrpura, comendo manjares, bebendo licores, porque no mundo dos espíritos não há púrpura nem manjares. Não havia buscado as conquistas e glórias celestes. Então, o rico, nu, sem dinheiro, sem crédito para arranjar melhor morada, lhe foi destinado o Hades, que é o inferno. E segundo o texto diz, ele estava contrariado por lhe faltar as comodidades que gozava na terra. Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena, aqueles que, quando muito, podem chegar ao portão dos grandes templos, aqueles que não podem atravessar os umbrais dos palácios dourados, aqueles que a sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa, cobre de preconceitos, de palavrões, de cravas, setas venenosas que lhe chagam o corpo todo. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo, que não têm, muitas vezes, o que comer e o que vestir, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade. Não tem palácios, mas tem egoísmo. Não tem jantares, mas tem prazeres nefastos. Não. Os pobres de que Lázaro serviu de símbolo na parábola são os que sofrem com resignação, são os que desprezam os bens da terra porque buscam as coisas de Deus. Analisando a parábola sob o suporte teórico da psicologia transpessoal consciencial, o que representa este rico e o mendigo Lázaro? Simbolicamente, o homem rico não representa uma pessoa, mas o ego humano, e o mendigo Lázaro representa o ser essencial, o self. Os demais personagens da parábola, Abraão, os irmãos Moisés, os profetas, também não são pessoas, mas simbolizam diferentes situações psíquicas. Então, vejamos do ponto de vista da psicologia transpessoal o que é que esse rico da parábola representa. O rico, antes da morte, representa a face evidente do ego, na qual o ser espiritual, que somos nós todos ocupando um corpo, nós somos em essência ser espiritual, mas desenvolvemos as chamadas negatividades do ego, isto é, os sentimentos negativos, como o egocentrismo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância e tudo mais. O rico, depois do sepultamento, ele representa a face mascarada do ego, na qual o ser espiritual desenvolve as máscaras, ou seja, os sentimentos pseudo-positivos. O mendigo Lázaro, antes da morte, representa a essência divina que todos nós somos, também chamado de ser essencial ou self, porém, numa condição em que o ser espiritual o deixa em carência. O mendigo Lázaro, depois de sua morte, representa o ser essencial em contato com a consciência das leis divinas dentro de si. O que é que representa Abraão? Abraão
representa a própria consciência do ser espiritual. E os anjos? Qual é a representatividade dos anjos nesta parábola? Eles representam as leis divinas presentes na consciência do ser espiritual. Mas a parábola fala também do cães. Que cães são esses? Eles representam as experiências, desafios vividas pelo ser espiritual nas várias existências. Mas a parábola também fala da casa do meu pai, quando o rico pede, manda Lázaro à casa do meu pai. O que representa essa casa do meu pai? Representa o ser espiritual num processo de subconsciência egóica. É o despertamento, mas ainda voltado para si mesmo. E os 5 irmãos, o que representam? Eles representam os sentimentos egóicos do ser espiritual. Moisés também representa as leis divinas presentes na consciência do ser espiritual. E os profetas representam as vozes que são os alertas que o ser espiritual traz em sua consciência. Então, o rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, vivendo regalada e esplendidamente, é a representação do ser espiritual, dando vazão ao ego evidente. A pessoa que vive assim consuma-se, nutrindo os sentimentos egóicos evidentes e mascarados, e sem se dar conta, muitas vezes, de que está vivendo de uma forma superficial devido à subconsciência que caracteriza esse movimento. Ainda está em consciência de sono, não despertou para a realidade da vida. Não caiu em si para alimentar o ser essencial e ainda alimenta o ego. O mendigo Lázaro representa o ser essencial que não é nutrido pelo ser espiritual quando este vive de forma egoística e egocêntrica como o rico. Todas as vezes que contrariamos as leis divinas presentes em nossas consciências, com movimentos egoísticos, egocêntricos, orgulhosos, rebeldes, prepotentes, arrogantes, preconceituosos, etc., etc., o que estamos fazendo? Nós estamos enriquecendo o ego e empobrecendo o self, que é o ser essencial. Ao nos movimentarmos em direção ao ego, evidente ou mascarado, o que vamos produzir em nós, do ponto de vista consciencial. Nós vamos produzir chagas na alma, que são os vícios morais que se exteriorizam fisicamente. Então, essas chagas na alma, que são os vícios morais, eles são expressos através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos manifestos fisicamente. Quando não alimentamos os sentimentos essenciais derivados do amor, o ser essencial que somos se torna um mendigo muito carente, cheio de chagas, às portas do rico ego evidente, que está sendo supernutrido pelo ser espiritual, o qual, vivendo na superficialidade de forma luxuriante, encastela-se no egoísmo e egocentrismo, culturando o parecer em detrimento do ser. A pessoa que vive assim vitaliza aquilo que é impermanente em detrimento daquilo que é permanente, tornando o ser essencial um mendigo coberto de chagas, empobrecendo as suas potencialidades como espírito imortal que é.
Por que que nesta parábola o rico não tem nome e o mendigo tem o nome de Lázaro? O rico é a condição humana que não é permanente, é impermanente, porque somos fadados, quer queiramos ou não, ao processo de evolução. Então, haverá um momento em que o ego se juntará ao self, e esse processo se dá através da individuação, do reconhecimento de quem somos verdadeiramente, esse ser em essência, trazendo a marca, a luz, a luminosidade do divino em nós. E como Deus é um Pai amoroso e cheio de misericórdia, Ele espera pacientemente o despertar da nossa consciência para percebermos o divino em nós, o self, e assim corrigirmos a nossa rota evolutiva rumo à luz. A fantástica metodologia utilizada pelo nosso Mestre Jesus nos permite, cada vez que utilizamos o exercício da fé raciocinada, ir descobrindo os caminhos profundos na direção da vida que nos possibilita chegarmos cada vez mais ao reconhecimento de Deus dentro de nós. E essa parábola é riquíssima em possibilidades de aprofundamento. Passei por cima nas questões transpessoais, porque há ainda outros aspectos que mereceriam ser trabalhados, mas eu não quis me distanciar do tema que me foi proposto na obra de Caibá. Trouxe como enriquecimento apenas a abordagem transpessoal. Mas quem estiver interessado em aprofundar essa parábola, e é interessante fazer, pode pegar o livro de Alírio Cerqueira Filho, Parábolas Terapêuticas, do volume 2, e encontrará minuciosamente uma análise dessa parábola do rico e do mendigo Lázaro. Paz, saúde, bênção, equilíbrio, sabedoria para todos nós. Gratidão a Jesus pelos ensinamentos deixados, ao irmão do caminho do Senhor e os demais benfeitores da casa Cristo Redentor, e a todos vocês que puderam ouvir compartilhando essas reflexões, a Roberta, a todos que fazem parte dessa grande casa de amor e de fraternidade, que é o nosso canto, o nosso lar. Muita paz.